agora vamos falar sobre os filhos e algo que tem se destacado na personalidade deles, o narcisismo. Quando nós somos narcisistas, como é que eu vou dizer? A gente se considera mais abençoado que os outros, porque somos inteligentes ou hábeis em determinado aspecto, pertencemos a uma família de elite, ou porque o nosso nível aquisitivo é superior do que aqueles que nos rodeiam. Então, ser narcisista é amar a si mesmo em excesso. Mas como isso se aplica às crianças? Então, nós vamos entender melhor com a ajuda do nosso craque psicoterapeuta, escritor, palestrante, que você já conhece, que é nosso colaborador há tanto tempo, que é o nosso brother Léo Freiman. Boa tarde, Léozinho. Ótima tarde, que Tá bom te rever. Como é que você está? Adorei tua malha, só que azul é a minha cor preferida. Né? Ah, é? É. Obrigado, tá suas ordens. Estou estreando hoje, uma amiga minha me deu de presente. Que eu vou usar, hein? Me deu de presente no aniversário do ano passado, não usei até hoje. Bonito, Que gostei. bom que você gostou. Gostei. Você está lindo também. Te prestigiar, né, meu amigo? Você e as bonitinhas merecem, né? Você deveria ter vindo a semana passada, não era? Aconteceu algo com você? Ontem eu fiquei doente, acredita? Tá. Depois de muito tempo, acho que por excesso de viagem. Todo mundo ficou, não foi só você, não. Bom, vamos falar na nossa pauta hoje. Como é que a gente pode perceber, Léo, que uma criança é narcisista? Legal, vamos definir o que é o narcisismo? Vamos. Vem da mitologia grega. Narciso Narciso era um herói que ele era tão bonito, tão vaidoso, tão encantador, porém tão snob, que as deusas, as ninfas, se sentiram incomodadas. Mulher não gosta de ser rejeitada. E aí, o que elas foram? Pedir para os deuses uma punição. E aí, qual foi o castigo que Deus deu para Narciso? Você vai se apaixonar pela própria imagem. E aí é a história que ele morreu contemplando a si mesmo no rio, né? Se encantou por si e morreu. Tanto é que, ao morrer, caiu no rio e nasceu a flor Narciso. Né? Bonito isso, né? É bonito. E diz algo sobre uma força importante nossa do ser humano, que é uma vaidade, e existem 4 tipos de narcisismo. Existe o narcisista perfeccionista. O que é isso? É aquela pessoa que ela se acha tão incrível, tão especial, que ela só faz se for para dar tudo certo, tudo perfeito. E, em geral, dá o efeito contrário. Por quê? Só serve o perfeito, como o perfeito não existe, eu não faço nada. Acaba gerando a síndrome de uma pessoa que é a síndrome evitativa, ou seja, é aquele filho que o tempo todo o pai e a mãe coloca no WhatsApp, coloca no Facebook, exibe, olha o que meu filho fez, olha que minha filha é bonita. Então a menina, por exemplo, se matriculou o primeiro dia no sapateado, a mãe já bota no Instagram, olha, nascendo a próxima bailarina do municipal. Então hoje, muitos pais e mães estão usando dos filhos como um troféuzinho, né? Então, acaba incitando esse narcisismo quando passa, principalmente do Fundo 1 para o Fundo 2, criança aí da 5ª para a 6ª série, que as matérias ficam mais difíceis, as aulas são mais complexas, a criança começa a se embotar, ela se fecha, ela começa a se trancar, cabelo para frente, bota às vezes moletom mesmo em dia de sol, às vezes, diante do sofrimento, começa a se cortar. Por quê? A criança foi tão envaidecida, tudo tem que ser tão perfeito, tão incrível, tão maravilhoso, que diante da vida real, que tem frustrações, que tem sofrimentos, que tem esperas, que tem feridas narcísicas, a criança murcha. Entendi. Esse é um tipo de narcisismo. Tem um outro narcisismo, que é o narcisismo abusador. O que é isso? É aquele chefe, aquele pai, que ele se acha tão especial que nada nunca tá bom. Então o garoto entrou, mas não entrou em primeiro lugar. A filha foi bem na prova, passou de ano direto, mas com 7. O filho foi bem, mas também em dança. Então são aqueles pais e mães, tem chefes assim, que são tóxicos, que são vampirescos, que são tão narcisistas, tão vaidosos, que nunca nada é bom o suficiente para essa pessoa. Essa pessoa é enlouquecedora, por isso que é tóxico. Né? A pessoa, ela desmancha o outro, é como um ácido, você joga o ácido. E em geral, essa pessoa vem no consultório, Rony,
ela vem se achando uma porcaria, ela às vezes se acha até uma impostora. Às vezes é um cantor maravilhoso, é um dançarino ótimo, é um executivo de sucesso. O cara tem 60 anos, ele sente uma porcaria. Porque aquele pai era míope, ele tinha uma neuroótica. A ótica dele diante do mundo era ruim, era arriscada. Ele via o brilhante e enxergava vidro. Essa tá boa, essa. Então você tem os narcisistas perfeccionistas, você tem os narcisistas que são os tóxicos, você tem os narcisistas dependentes ou entristecidos, que é a pessoa que ela exige tanto de si que nada nunca é bom o suficiente. São pessoas que têm um ralo no coração, nada nunca está bom o suficiente. A pessoa está no resort mais lindo, não serve. Ela está na casa da sogra, a sogra fez o prato preferido. Ah, mas de novo esse prato. Essa é a pessoa que ela se acha no direito de receber tudo de todos o tempo todo. Ela se acha tão especial que nada nunca agrada. E é um desespero para a esposa. O marido enlouquece. Os filhos ficam malucos, porque nada nunca está bom o suficiente. Não tem como agradar esse pai. Ela é uma pessoa doente, ela tem um ralo emocional muito ruim e ela se acha no direito de que os outros fiquem fazendo tudo para ela. É aquele pai que senta na mesa, a mãe trabalhando, os filhos ajudando a tirar a mesa e tal, e o pai está assim. Tem mulher assim também. E aí os filhos, claro, crescem como? Se achando uma porcaria. Mas tem os narcisistas saudáveis, que se acham pessoas dotadas de algo especial, mas o mundo também. Ou seja, buscam a excelência, mas entendem que os outros também são especiais. Entendi. Hoje é aniversário da Mariana, que trabalha comigo, até um beijo, querida. Beijo, bonitinha. Mariana! É uma querida. A Mari, por exemplo, é esse tipo de narcisista. Tudo que ela faz, ela gosta que seja caprichado, ela gosta que tenha um bom acabamento, ela gosta de um texto dando a fonte correta, mas não é uma vaidade para ela. É uma vaidade para que o que saia dela saia bem feito. Entendi. Você é assim. Você é um narcisista saudável, equilibrado. Você está sempre arrumado, você não fala palavrão, você olha no olho. Você pode estar cansado ou triste ou gripado ou com febre, porque eu já vi no bastidor, você em todos os estados, você entra aqui, você dá o seu melhor. Então o narcisismo é uma força que nos pede para trazer ao mundo o melhor, mas é a dose. Como uma faca. A faca pode servir para esculpir, a faca pode servir para machucar. As suas analogias são sensacionais, Celzinho. Bom, o comportamento de uma criança narcisista em casa, como é que é? É complicado, porque dependendo da dose, né, essa criança que cresce hoje, tudo que ela faz vai ficar na geladeira, né, a exposição, tudo que ela faz é lindo, tudo que ela faz é maravilhoso. Ela começou o curso de flauta, todo mundo, a mãe manda pelo WhatsApp para toda a família ouvir. E qualquer coisa que a criança faça é motivo de festa, está criando provavelmente um narcisista ácido. Entendi. Ou seja, tudo para mim, nada para o outro. E qual o perigo? Essa criança, ela vai aprender que ela não precisa dar muito, que o mundo serve para ela. E com os irmãos, por exemplo, como é que seria essa relação? Então, às vezes, Rony, isso acontece muito, que para um filho tudo é legal, tudo é especial, tudo pode, e o outro filho é o porcaria. Porque às vezes, como muitos pais narcisistas não conseguem entender que amor ao filho é um ato de altruísmo, de pensar o que o outro precisa, porque assim, tem essa planta. Se eu amo essa planta, eu não dou água para ela quanto eu quero, como eu quero e se eu quero. Precisa de constância, com uma criança também. Então, eu preciso de constância, eu preciso de organização, preciso de alguma disciplina. Isso significa que eu não vou ser sempre um pai legal. Claro. Eu não vou ser sempre um pai bacana, que vai ter hora que vai dormir, que eu vou dizer, planta, agora você vai dormir. Não quero. Vai dormir. E aí naquela hora a planta vai ficar murchinha, mas no dia seguinte ela fica bem. Então, nesta hora que um dos filhos pode tudo, o outro não pode nada, tem duas perdas grandes. Os irmãos se odeiam, porque é função de pai e de mãe educar para que os filhos se amem.
Porque os filhos que acabam não se amando é porque os pais, consciente ou inconscientemente, mergulharam fundo no narcisismo de uma das crianças. Ou porque ela era mais fácil, ou porque ela era mais bonita fisicamente, ou porque ela parecia mais com o pai ou com a mãe, ou porque o casamento estava ruim. E aí naquela hora a mãe falou assim, eu vou compensar o amor que eu não tenho do meu marido aqui com o meu príncipezinho, e agora você é o meu amor. Às vezes até para fazer ciúme no pai. E aí o que o pai faz? Começa a agredir esse menino. Tem muitos pais que infelizmente despejam nos seus filhos as suas conquistas não realizadas, ou seja, o narcisismo deles pais não está brilhando no trabalho. A vida íntima do casal não está tão legal. O cara está sozinho, está sentindo gordo, ou está impotente, está sem grana, ou seja, o meu narcisismo não está legal. O que eu faço para driblar isso? Dou tudo para aquele pequeno ser. Transformo o pequeno broto num carvalho idealizado. Mas a criança sabe que ela não é. E esse é o segundo prejuízo. O primeiro é os filhos se matarem. Sim. Porque eu vou odiar a minha irmã se todo amor vem para ela, todo elogio vem para ela, tudo de bom vem para ela, todas as regalias vêm para ela. Vou querer matar essa, porque a injustiça é muito irritadiça para o cérebro. E o segundo prejuízo, com o tempo eu acabo acreditando naquele narcisismo que eu viro um ser ácido. Porque eu aprendi que eu sou maior que minha irmã, então eu sou maior do que todo mundo. Posso dar de dedo na cara do professor, não preciso ter limite com os amiguinhos na escola, não preciso dividir meus brinquedos. Então cria esse narcisismo ácido. Isso que você fala me remete ao seguinte, a criança não nasce narcisista. O pai é que faz ela narcisista ou existe uma criança que nasce narcisista? Então, todo mundo nasce egoísta. Sim, né? sim. O sufixo ismo quer dizer pendência a, né? Então, capitalismo é pendência ao capital. Egoísmo é uma pendência a si. A gente nasce egoísta. Tanto que eu não quero saber se é 3 da tarde ou 3 da madrugada, se eu estou com fome, eu quero comer. A criança ela não está nem aí com o mundo. E quando ela é cuidada, amamentada, paparicada, o cérebro dela associa que a necessidade dela muda toda a dinâmica da casa, e tem que ser assim. Com o passar do tempo, seria desejável que a criança aprendesse a se autocontrolar. Por exemplo, ela está chorando, nem sempre ela tem que ser atendida. É importante que os pais deixem a criança por alguns minutos regular o seu próprio choro. Ela entender que nem toda hora que ela vai chorar, ela vai ser atendida. Não estou falando de um recém-nascido de 5 dias, estou falando de um bebê de 5 meses, estou falando de uma criança de 5 anos, às vezes até de 25. Né? Porque o choro simbólico de um garotão de 25, que o pai e que a mãe faz de tudo, acaba criando, que a gente já falou aqui, da síndrome do imperador. Uma pessoa que acha que o mundo gira em torno dela. Então a gente nasce com esta ideia de que eu e o mundo somos a mesma coisa. De um desenvolvimento natural, saudável, maduro, eu vou me descolando do mundo. Existe eu, existe a minha mãe, existe eu, existe o meu pai, existe eu, existe o meu irmão. Quando uma pessoa é muito paparicada demais, muito mimada demais, atendida demais nos seus desejos, ela não vê o outro, Rony. E isso é uma espécie de sociopatia. É uma doença mental em que eu não enxergo o outro. E hoje, infelizmente, como tudo é visto no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, os pais comparam demais a sua vida com a dos outros. Os pais o tempo todo estão comparando. Minha filha tirou essa nota, meu filho conseguiu isso, eu consegui aquele desconto, veja isso que está acontecendo. As pessoas perderam o critério, porque a nossa autoestima, ela está espalhada pelo mundo. Então, por exemplo, você não vai poder estar com uma autoestima boa se teu carro está sujo, tua casa está bagunçada e tuas roupas estão empoeiradas, concorda? Como é que fica a tua autoestima? Mas peraí, como é que a autoestima do Rony está na roupa? Está na roupa. A tua autoestima está na roupa, tua autoestima está no teu carro, tua autoestima está na tua mulher. A nossa autoestima depende do mundo que a gente constrói em volta da gente. Olha que bonito. Isso. Quando a gente está com o carro sujo, a gente se sente sujo. Quando a gente está com o quarto bagunçado, ou seja, uma mãe que está assistindo a gente, que vê o quarto do filho bagunçado, a escova de dente no chão do banheiro,
A toalha que ele se limpa, jogada em cima da privada, casca de fruta jogada em qualquer lugar, os dentes do filho sujo, são sinais de que o narcisismo está exagerado. Mas peraí, ele faz só o que quer, ele não devia estar se achando o máximo? Não, porque se ele não se cuida e não cuida dos seus ambientes, dos seus relacionamentos, a autoestima está tão elevada que é como se eu não tenho responsabilidade nenhuma para o mundo. E na relação, Rony, entre deveres e direitos, quando eu tenho direitos demais e deveres de menos, eu estou no caminho da delinquência, não da maturidade. Correto. É bem um gráfico, ó, né? Aqui é o eixo dos direitos, aqui é o eixo dos deveres. Se eu só tenho deveres, eu estou sendo massacrado. Se eu só tenho direitos, eu estou massacrando o mundo. O que é a maturidade? É um bom equilíbrio entre direitos e deveres, que é a civilidade, que é a cidadania. Então, claro que se seu filho te dá uma alegria, você tem que elogiar, mas você tem que saber dosar esse elogio. Perfeito. Existe uma psicóloga chamada Carol Dweck. Ela escreveu um livro que é toda uma teoria chamada Mindset, que quer dizer configuração mental. Tá. Mind, cérebro, set, configuração. E ela explica, Rony, é muito bacana, a nossa bonitinha pode dar um Google, depois pesquisar Carol Dweck. Ela explica o seguinte, a gente não deve elogiar nota. Não elogie nota. Por quê? Nas pesquisas científicas, quando você só elogia nota e elogia muito as notas boas, com o passar dos anos as crianças tendem a ou roubar, ou seja, colar, ou não tentar mais, ou já de pronto nem estudar. Por quê? Se eu estou viciado em ser elogiado só pela nota, quando vem uma coisa fora da zona de conforto, eu nem tento mais. Eu me inibo, eu me fecho, para não ferir o meu narcisismo. Percebe? Então, por isso que tanta criança, até o Fundi 1, que não tem nota, só tem avaliação de esforço, de empenho, de comportamento, a criança vai super bem. Chega no Fundi 2, início da adolescência, quando começa a ter matérias mais exigentes, professores com atividades mais complexas, o comportamento, ela tem que dividir coisas, porque todo mundo fica mais autônomo, a criança começa a murchar, que é o que eu te falei, começa a se cortar, comer, agredir. Mas como deve ser esse elogio, então? O elogio tem que ser ao esforço, à determinação e ao capricho. Mas peraí, o filho tirou 10. Filho, estou orgulhoso que você se esforçou muito. Conta para mim como você chegou lá. Pô, mas a filha passou direto. Filha, estou muito orgulhosa de você, a mamãe está contente que você realmente se empenhou e levou a sério. Correto. Porque na vida, a perseverança, a disciplina, a força de vontade, Rony, são muito mais importantes do que as notas em si. Porque a nota em si, ela só é um degrau a mais, mas o caminho é construído por esta força, que chama força de vontade. Então, se um pai e uma mãe educam um filho para um grau saudável de narcisismo, que é cuidar de si, cuidar das suas coisas, cuidar dos demais, está se constituindo um cidadão íntegro, integrado. Eu estou integrado comigo, me cuido, eu estou integrado com as minhas coisas, eu limpo as coisas, eu estou integrado com os outros, eu tenho bons amigos. Isso é integridade, civilidade, cidadania, sabedoria. O oposto disso, ou seja, eu não preciso me cuidar porque vai vir alguém, inclusive, levar minha mochila para a escola. Eu não preciso cuidar das minhas coisas porque tem empregado ou eu escravizo a minha mãe. Eu posso esnobar os demais, isso é o caminho da incivilidade, é o caminho da tristeza, é o caminho da droga, é o caminho da delinquência. Simples assim. Aprendeu? Eu imagino que você tenha aprendido, porque sempre é uma lição de primeira grandeza essa que o Léo Freiman nos traz. Querido amigo, mais uma vez, muito obrigado. Ah, adorável estar aqui com você. Agora, quando é que vai sair o livro? O livro, dia 18 de junho, 19 horas, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. Se você puder vir com a sua queridíssima esposa e todos os seus amigos e amigas. Querido. Obrigado Vou pelo ficar convite. muito feliz de ter nossa queridinha ali. É um livro que eu
Nossa, eu me dediquei muito, a gente vai conversar Traz dele. ele aqui também, Não, pra dia gente mostrar. 18. Dia 18 eu vou trazer, você vai ser o primeiro, nem minha mãe tem ainda. Nem a minha mãe tem ainda, você vai ser o Legal, primeiro a legal. receber. Faço questão, Obrigado, porque tá Elzinho. saindo do forno ali. Obrigado, querido. Mais uma vez, obrigado, viu? É sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Igualmente. Obrigado, queridão. Faz bem pro meu narcisismo saudável. Já que você falou que eu também sou saudável, Você então é. estou bem na fita. Você é, Obrigado, meu amigo. querido. Obrigado. Obrigado.